Boa noite a todos, amigos, colegas da prevenção. Hoje estaremos falando sobre a questão do coronavírus, né? O Covid-19. E conosco estará o Júlio, né? O Júlio César, que é o nosso profissional da área de enfermagem do trabalho, né? Que vai falar a respeito do assunto. O Júlio tem muita experiência no assunto e vai nos informar, né, sobre a questão da prevenção. Um minutinho só que ele já vai entrar para a gente começar a live, tá bom? Bom dia, pessoal. Boa noite, Júlio. E aí, tudo bem? Tudo bom? Nós estávamos te aguardando, né, para a gente iniciar essa live muito importante da noite, que é a respeito, né, da forma de prevenção do coronavírus, né, Covid-19, principalmente no setor da construção civil. Eu gostaria que você se apresentasse, né, aos nossos participantes da sala, né, e já iniciasse com você. E boa noite, obrigado aí pelo convite, Douglas. Bom, meu nome é Júlio, eu sou enfermeiro de formação, tá? Atualmente eu estou na área há 21 anos, tá? Na área da saúde aí, com formações técnicas e tal, formação nível superior, com experiência eu sou especialista em docência, urgência, emergência e enfermagem do trabalho. Atuei na construção civil, tá? Várias obras e atualmente eu estou na indústria, tá? Produção de açúcar e álcool e bioenergia, mas tem uma passagem aí majestosa aí pela construção civil. Ótimo. Júlio, para iniciar a conversa, né, afinal de contas, o que é o coronavírus? Explica para nós, assim, Tá. né? Acho que o Apesar de pessoal, a gente ouve muito falar na televisão, todo dia, coronavírus, novo corona, novo, né? Explica para nós, né? tá. Na verdade, esse coronavírus é um vírus pertencente, tá, à grande família do coronavírus, tá? Eles causam infecções respiratórias que para algumas pessoas pode até ser assintomático, pode passar desapercebido, outros um leve resfriado, tá? E para os casos mais graves, problemas respiratórios graves, levando inclusive a, a quadros mais graves, precisando até de um hospital, intubação e tudo mais, tá? E esse coronavírus foi descoberto, já não é tão recente, tá? Na China, né? E no final de dezembro, e ele causa a Covid-19, que já é a doença em si. Sim. E a gente pode falar também aí dos sintomas dele, já vamos já direto já, né? Os sintomas aí, né, pode ser desde assintomático, como eu disse, tá? Como os sintomas que a gente já está acostumado com a gripe, que é o quê? O espirro, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, tá? Catarro, né? Tosse. Então, aí a gente está falando de infecção viária superior. Nos casos mais graves, tá? Que é a falta de ar, que esse é o mais preocupante, já atinge a via aérea inferior, tá? Que são os casos realmente que tem que procurar um médico com uma certa prioridade. Entendi. E no caso da máscara, né? Qual que é o papel da máscara antes, durante e depois de uma jornada de trabalho, né? Por que que se tem que usar máscara? Bom, a máscara hoje ela é uma recomendação tanto da empresa, tanto
das secretarias municipais de saúde, tá, através dos decretos municipais, quanto do decreto estadual, quanto federal, quanto mundial. Então, a máscara hoje, ela é um bem necessário para todos, adulto, criança, tá? Então, por que dá o uso da máscara? Os meios de contágio quais são? A gente sabe que via respiratória, tá? Através de gotículas, que a gente já vou abordar mais à frente, tá? Quando a gente está falando, a gente está expelindo secreções, né, na nossa boca, né? E também por isso que é importante, né? Porque quando eu estou falando, a gente expele gotículas que ela tem um peso, uma distância que ela pode atingir até um metro. Então, por isso que também é importante o distanciamento, tá? Mesmo com a máscara, tá? A gente tem hoje vários tipos de máscara, máscara de tecido. A gente viu aí um tempo atrás as PFF2, que veio as fake dela, né? Não sei se você acompanhou aí também, né? Mas, bom, Sim, todo mundo acompanhou, né? Então, são máscaras que estavam no mercado aí, né, de forma clandestina, vamos dizer assim, né, e não dava uma falsa proteção. Então, a empresa comprava, né, achando que era um bom material e, na verdade, não estava protegendo, né? Não dá sim. o esperado. Então, por isso que é muito importante o uso da máscara. E Ok. aí, ok. Aí, por exemplo, tem a questão da máscara, a máscara EPI, vamos dizer assim, e a questão da máscara de distanciamento, né? Vamos dizer assim, a máscara de, de isolamento. Tá? Qual que é? O que você me fala disso? Qual que Então, hoje a gente está vendo todo mundo, Douglas, usando a máscara de tecido, né? O que Sim, aconteceu? Não tinha máscara no mercado. E as que tinham, né, as máscaras indicadas, que são as PFF2, as N95, que são as mais recomendadas, tá? Que elas também dão uma proteção para aerossóis. Então, igual eu falei, gotículas, tem até um metro de distância ali, caiu, tô com a máscara, né, ele dá minha proteção. Porém, a máscara descartável que os médicos, os enfermeiros usam, né? Vou pegar uma aqui, ó, a máscara descartável, tá? Ela tem uma duração, tá? Uma duração de 2 horas. Você ia comprar uma máscara dessa aqui, não conseguia encontrar no mercado e quando encontrava, você pagava um valor muito caro. Então, o que as pessoas fizeram? Máscara de tecido. Porém, essa máscara deve ser trocada, porque vai molhando, vai umidificando, então também vai perdendo a validade dela. sim. E aí o O correto correto, seria o quê? As o cor- máscaras que protegem também para aerossóis, porque quando eu tuço, ou mesmo espirro, tá? Que o correto seria o quê? Não na mão, no antebraço. Mas hoje nem no antebraço, eu tenho que ficar espirrar dentro da máscara. Eu vejo gente pessoas tirando a máscara e espirra. Quando eu espirro, essas partículas de saliva, de catarro, ele vira micropartículas, ele fica no ar suspenso por horas. Entendeu? Então, o mais indicado seria as N95, as PFF2. tá. Nessa mesma linha, com relação à construção civil, né? A gente vê, por exemplo, que o trabalhador da construção civil, o próprio trabalho em si, vamos dizer assim, gera resíduo, gera sujeira, e ele fica o dia todo com a máscara, né? O que seria, assim, que a gente poderia orientar, né, para os nossos colegas prevencionistas da área da construção civil quanto a essa questão da máscara? Porque muitos falam, dá mais de uma máscara, dá 5 máscaras, uma por cada dia e tal. O que seria assim, mais recomendável, Júlio? Bom, dá mais de uma máscara. Só que a questão não é só dar. Quando a gente dá, a gente também tem que dar manutenção, a gente tem que dar orientação. Tá? Eu vi empresas dando a máscara, tá? Um kit de máscara, ok? Porém, junto com esse kit de máscara, uma orientação do Ministério da Saúde, tá? Quanto ao uso da máscara, a retirada da máscara, tá? Tão mais importante que o uso uso da máscara é também, eu vou colocar aqui só para vocês verem, tá vendo aqui, ó? Então a gente tem uma máscara, tá? Ela já está dobrada aqui, eu vou só desamassar ela aqui, eu já estava usando ela. Então, ó, tem uma máscara aqui, uma máscara hospitalar, tá? A máscara cirúrgica a gente chama. Então, eu peguei aqui nas alças dela aqui, ok? Coloquei no meu rosto. Vocês viram que eu não toquei em nenhum momento na máscara, estou tocando só na alça. Coloquei atrás da orelha. Agora, o que eu faço? Eu uso o araminho dela aqui, tá? Para moldar o meu rosto. Então, essa máscara. Mas muito importante, o que eu vejo as pessoas o dia inteiro, ó? Tocando aqui na máscara. Então, o meio de propagação são vias respiratórias e também o quê? Nas mãos.
tá? Se eu estou trabalhando, tá? Entendendo que o vírus está por todos os locais, até que prove o contrário, ok? A minha mão está potencialmente contaminada. Antes de eu tocar na máscara, eu tenho que quê? Lavar as minhas mãos. Então, o pessoal está usando álcool, álcool gel, álcool 70. O mais indicado, a primeira indicação é higienização com água e sabão. Começa por aí, água e sabão, ok? Mas vamos lá. Aí, a retirada da máscara é muito importante. Então, não é para ficar fazendo a manipulação aqui na frente, sim, ó, eu quero arrumar a máscara. Então, ela caiu um pouquinho. Só abaixar um pouquinho. Caiu um pouquinho aqui, tá? Eu tô conversando e tal. Aí, o que eu devo fazer? Lá de novo na alcinha aí, moldei meu rosto, ok? Aí eu posso, se eu tiver com a mão limpa, eu vou lá e eu pressiono novamente, ok? O que eu vi também? Empresas fornecendo máscara, porém, eu não tenho nenhum para te mostrar aqui, mas a máscara é muito grande em relação ao rosto. Então você tem uma pessoa com o rosto um pouco mais fino, né, igual o meu, outro um rosto maior, então outro um queixo maior, então a gente tem anatomias diferentes das pessoas. As máscaras também têm que acompanhar essa anatomia, tá? É dar com qualidade, não com quantidade, tá? E dar com orientação para o uso. Então você não pode vender uma falsa proteção para o trabalhador, ok? Então você está contaminando mais ele ainda, o trabalhador, porque você dá uma máscara onde ela está muito larga aqui, tá? E ele fica toda hora manipulando. Então o que acontece? Ele está levando a mão contaminada perto da boca. Então é muito pior, né? Ok? Tá. Eu tô recebendo umas perguntas aqui, avisando o pessoal que a gente vai responder depois as perguntas, né, no final da live. Mas vamos lá. Eu achei, Com eu relação achei às... até bacana que a gente tinha feito um roteiro, né? A gente até pode abrir para o pessoal aí. Quantos já tem aí já? 38 pessoas. Então, Sim. pessoal, a gente já tinha feito um roteiro aí com algumas perguntas para dar um direcionado, mas o bacana é que, assim, pela nossa experiência, a gente até já foi saindo do roteiro, que, assim, a construção civil ela é muito ampla, entendeu? A rotatividade de trabalhadores é bem bacana. Então, vão mandando perguntas aí que a gente vai estar respondendo vocês aí, ok? Esse é o momento. Vamos trabalhar junto aí, Tá, uma pergunta que chegou da Suelen Menezes. ok? O que está sendo a condução das empresas, Júlio, com os seus colaboradores para evitar o contágio do vírus e como está sendo monitorado isso? Você pode só repetir, por favor? Cortou um pouquinho aí? Vou repetir. Um momentinho só. Bom, enquanto eu vou buscando aqui, vamos falar das ferramentas, né? Com relação Ok. às ferramentas de EPI, com relação às máscaras, também é uma questão muito grande e muitos colegas estão preocupados, né? Ok. Posso compartilhar a minha ferramenta, né? O meu equipamento, os meus EPIs, né? O meu pertence pessoal com um outro colega? Porque é comum isso, né? Ok. Em relação ao EPI, é indiscutível. EPI, equipamento de proteção individual, é seu, tá? Ninguém tira. Então é seu. EPI, tá? Máscara é sua, ok? Sim. Mesmo que você dê uma máscara de tecido que é lavável, é sua, tá? Ok? Então, a máscara é sua. Pronto. Em E com... relação aos os materiais, equipamentos, vamos colocar um exemplo, um martelo, tá? Digamos que a gente está na construção civil com uma etapa na obra, onde essa etapa está na alvenaria e aí está o pedreiro, tá? Está um pedreiro ali e está usando o martelo, ok? Ao final de cada jornada, o correto seria desinfecção. Porque assim, você não vai ter um martelo para todo mundo, a não ser que esse pedreiro que você contratou ali, ele traga as ferramentas dele. Mas o correto seria a desinfecção desse material, ok? Mas vamos lá, se é dele, ok, é dele, só ele usou ali. Porém, essa mesma empresa aí, ela quem fornece, por exemplo, a enxada, tá? A enxada ela não vai ter uso individual. Ela tem para essa equipe que está aqui agora fazendo a massa, mas depois ela vai usar para uma outra situação, para uma outra próxima equipe. O que ela deve fazer? Se ela deu uma enxada, ela vai ter uma ficha lá de EPI, certo? Deu os EPIs, a ficha de controle de materiais, equipamentos lá, né? Então, ao final dessa, quando ela foi passar para uma outra pessoa, o que deve fazer? A desinfecção desse produto. Aí a empresa deve encontrar no mercado aí qual é o produto saneante tá, melhor indicado para essa ferramenta. Uma observação muito importante é que para o produto saneante ser funcional, tá,
esse equipamento ele não pode estar com sujidade, tá? Digamos que esteja tudo cheio de terra, com grosso saneante, não vai estar pegando ali, entendeu? Tá? Entendi. Então, tem que ter o produto correto, na diluição correta, digamos que eu vá usar hipoclorito, tá? Sim. Hipoclorito tem uma ação muito eficaz, ok? Porém, ele tem algumas controvérsias, porque ele tem ação corrosiva ao metal, né? Mas, enfim, vamos dizer que usa um material que é indicado. Tem que estar sem sujidade, tem que estar na diluição correta. Se eu colocar para mais, pode intoxicar. Se eu colocar para menos, ele não vai ter ação desejada. Ok. Ó, eu estou com uma pergunta do Ademário. Ele trabalha na área da construção civil, é técnico de segurança, né? Ele está perguntando o seguinte, em questão do colaborador que possui barba, né? Com relação ao uso de máscara, que a gente pode fazer para trabalhar com esse tipo de funcionário, né, que tem o perfil de ter barba e tal? O que poderá ser feito, Júlio? Eu acho que hoje é uma preocupação de todo mundo em relação ao trabalhador com barba. Ainda mais agora que a barba voltou na moda aí, tá? A máscara, para ser efetiva, tá? O trabalhador não pode estar com barba. Eu não estou falando nem o soldador, por exemplo, que o soldador é indiscutível, né? Por exemplo, tá? O uso de solda, ele tem que ter a máscara ali específica para a função ali, tá? Tem que estar sem uso de barba. Senão, não adianta nem se você oferecer a máscara para ele. Senão você está sendo conivente em uma situação errada, tá? Mas vamos Sim. lá, a barba é no mínimo aparada, tá? No mínimo aparada, porque os pelos eles estão sobressalentes ali, ficam vãos ali onde não vai dar uma falsa proteção, ok? Então, barba parada. Agora, Tá. como cobrar esse trabalhador? Nós temos que sensibilizar. Gente, mas eu vejo muitas pessoas me perguntando aí, mas como que eu faço para o trabalhador usar máscara? Como que eu faço para o trabalhador? Nós temos que sensibilizar. O momento é de união, e como eu digo, ó, eu cuido de você, você cuida de mim, todo mundo cuida de todo mundo. Então, esse trabalhador tem que entender que ele pode tanto trazer uma contaminação daqui, como também pode levar ao contato de outras pessoas. Então, ele tem que entender assim, qual é mais importante para ele? A barba dele ou a saúde dele e do restante, inclusive da família dele? Então, nós temos que sensibilizar esse trabalhador. Claro que eu vou chegar lá e falar, ô, rapaz, corta a barba aí. Não, existe uma forma a gente sensibilizar essa pessoa, tá? Sim. Sem barba, viu? Júlio, outra pergunta aqui, né? Como está sendo, né, a condução das empresas com seus colaboradores para evitar o contágio do vírus? E como está sendo monitorado isso? A Suelen Menezes fez a pergunta. Bom, as empresas elas estão fazendo o seu plano baseado na Organização Mundial da Saúde, tá? Sim. Okay? Porém, o que a gente está fazendo hoje pode ser o certo hoje, pode não ser o certo de amanhã. De um modo geral, todo mundo está trabalhando da mesma forma, seguindo as orientações de distanciamento, as orientações dos colaboradores, as aferições de temperatura, as conduções de trabalhador com sinais e sintomas gripais, encaminhando as unidades básicas de saúde, fazendo contatos com os órgãos de saúde, dentre eles a vigilância epidemiológica, o Disque Covid, que todo município agora tem. Então, elas estão se articulando, as empresas estão aprendendo todo esse processo. Isso é novo, novo para as empresas, novo para o mundo. Algumas empresas saíram na frente, vamos dizer assim, que quando muitas estavam em processo ainda de lockdown, vamos dizer assim, né, por não ser talvez uma atividade essencial, tá? Algumas essencial como dar alimentos, combustível, essas não pararam, como por exemplo as usinas não pararam, porque o governo decretou que precisava desse alimento, precisava do combustível para rodar, precisava do açúcar, precisava da energia, enfim. Então, essas empresas, elas viram todas as dificuldades e passaram todas as etapas, então elas amadureceram. Outras empresas estão agora iniciando as atividades. Então, essas estão se baseando nas outras, em protocolos. Agora tem muito protocolo já montado, então já estão montando os seus planos de ações. Ok? Entendi. O que era mais aí? A Gi, né? Gi Rotolo,
Boa noite, Giotto. Muito obrigado pela participação. Gostaria de saber um pouco sobre o grupo de risco, né? É obrigatório o afastamento deles? É obrigatório. É obrigatório, tá? Por quê? Hoje, se você pegar o censo aí do Ministério da Saúde, da Organização da Saúde, quem que está morrendo? Jovens, um ou outro. E quando são dos mais jovens ali, tem alguma doença de base. Tá? São as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos dos mais diversos, imunossupressores, deprimidos, dos mais diversos, tá? E os mais idosos, acima de 70 anos, tal, tem uns casos mais para baixo, então nós temos que seguir as recomendações, tá? Sim. Temos que fazer realmente ter uma atenção maior. E se for o caso desse trabalhador retomar o trabalho, o que nós devemos fazer? Fazer um acompanhamento. Retorno no médico do trabalho, colher os exames necessários, se ele é diabético, fazer o exame de glicemia, de exames cardiológicos, então fazer um check-up nesse trabalhador, realizar uma ficha de anamnese, tá? de acompanhamento, de anamnese, todos os históricos de saúde e tal. Algumas empresas adotam também um termo, tá? As empresas, na verdade, estão aprendendo. Porque às vezes a empresa ela tem uma quantidade muito grande de trabalhador acima de 60 anos. Ela vai dispensar todo mundo? Não tem como, entendeu? Ela precisa dele. E o mercado também, às vezes, não tem tempo de treinar um trabalhador mais jovem, entendeu? Então, Correto. fazer um monitoramento desse trabalhador, tá? E esse monitoramento, como que ele deve ser? Semanal? Diário? Aí é a empresa que vai organizar. Qual é a forma? Um grupo WhatsApp? Fazer um acompanhamento, uma planilha no Excel e colocando lá o nome, o telefone dele, porque se ele adoecer, você está anotando, ou mesmo se os órgãos de saúde, o Ministério Público está cobrando de muita empresa, tá? Eu já passei por isso já também, de cobrar quais as ações que vocês estão fazendo, inclusive com os trabalhadores de doenças crônicas. Foi afastado, né, por período tal, quando retornou, foi dado álcool para higienização, tanto no trabalho quanto para casa, então são ações. Foi dado máscaras, além da máscara, orientação para uso. Talvez, se esse trabalhador estivesse aí num ambiente de risco maior, tá, em relação à saúde dele, faz um remanejamento para um outro departamento. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para esse trabalhador. Entendi. O Marcelo Frigo está perguntando sobre como é a convivência, né, dos trabalhadores na área de vivência, ou seja, na área social do canteiro de obra, banheiro, refeitório, principalmente a questão do pós-almoço, né, às vezes o pessoal sai para bater papo e tal. Então, como é a convivência, né, nas áreas de vivência da obra? Ou Ok, deveria ser, né? vamos lá. Eu vou usar o exemplo da minha máscara aqui, ó. Vou até o refeitório com máscara, higienização, lavagem das. Essa é uma experiência minha, ok, pessoal? Lavabo ali, lavei as mãos com água e sabão. Antes de entrar, álcool nas mãos. Precisa de tudo isso? Talvez a pessoa não tenha toda uma técnica, mas a gente ensina também a higienização das mãos, que as mãos não é somente as palmas, mas tem todo o contorno da mão, entre os dedos, tal, nas pontas, o punho, ok. Higienização das mãos. Além de lavagem das mãos, tá, com água e sabão, que a gente tem que disponibilizar ali antes do refeitório, entrou álcool também na mão. Almocei. A hora que eu servi tudo que eu vou sentar para comer, o que eu faço? Retiro a máscara. Almocei e tal, eu vou para o meu ambiente de lazer, o que eu devo fazer? Acabei de almoçar ali, eu retorno com a máscara e vou para o ambiente ali, tá? Social, com máscara. E aí, o que a empresa deve fazer? Orientar. Gente, não é só cobrar, a gente tem que ser mais efetivo, tá? Se eu tenho ali um bimbolim, tá? Vamos colocar ali uma sinuca, tá? Que a gente tem, eu trabalhei na construção, eu sei como funciona. A gente tem toda uma área de lazer, tem ali. O que eu vou fazer? Se às vezes eles jogavam em 4 pessoas, joga em 2, tá? A mais de 1 metro de distância. Após tudo isso daí, tem que ter a equipe de serviço de higienização para fazer a higienização. Se eu tenho a TV ali, tem uns bancos, o que eu vou fazer?
eu vou fazer uma demarcação para ter mais de 1,5 m de distância. Tá? Mas aí eu tenho que ter um fiscal de alojamento, tem que ter um líder ali, ou mesmo um técnico de segurança, onde vai fazer o quê? Uma vigília direta, uma reorientação. Não é só lá falar onde eu falei e a partir de agora eles vão fazer. Não, o trabalhador ele não tem essa consciência. Somos nós, profissionais de saúde, o técnico de segurança do trabalho, que tem que fazer o quê? Um trabalho assertivo, persistente. Tá? Então, é uma educação permanente. Não é educação permanente e continuada, é tudo junto, não pode parar. Tá, abrindo um parênteses aqui, né? A Sá Barbosa perguntou para nós dois, né? Eu posso até responder. É obrigatório a empresa fornecer a máscara, luvas, etc. Sim, sabe? É obrigatório, porque a empresa, né? Se a gente pegar a legislação trabalhista, a empresa tem que cuidar do seu funcionário no ambiente laboral. Portanto, é obrigatório a empresa fornecer máscara para o seu funcionário, né, os EPIs que ele vai utilizar, porque a máscara, numa situação de trabalho, e nessa situação de pandemia, é considerada um EPI. Né? E, portanto, em razão disso, né, mesmo que a máscara não tenha CA, né, que ela, vamos dizer assim, a empresa é obrigada a fornecer os equipamentos, sim. Tá? Eu queria colocar um adendo aí, Sim. se você me permite. Opa! Eu também endosso a sua fala, sim. E outro detalhe, as prefeituras decretaram a obrigatoriedade para o uso das máscaras. E a empresa deve zelar pela integridade física e a saúde e o bem-estar do trabalhador. Então, nesse caso, protegendo, tá, do contágio da doença. Para isso, ela deve fornecer e orientar o uso, cumprir as normas de segurança e o decreto municipal, além das orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, hoje está, além do que a empresa fornece, acima dela está prefeitura, o Estado, entendeu? E a Organização Mundial da Saúde. Então não tem onde correr. Hoje é obrigado o uso de máscara, mais ainda. Tá. Uma outra participação aqui, a Luciene Simeão. Na empresa onde ela trabalha, na empresa onde ela trabalha, ela colocou aqui que na empresa onde ela trabalha, existe uma pessoa que teve contato com algum contaminado, uma pessoa que foi contaminada. Essa pessoa deve ser afastada? Ou seja, pelo que eu entendi da pergunta, se tiver um colega que está contaminado e eu tive contato com ele, pela pergunta dela, eu devo ser afastado também? Bom, Douglas, essa pergunta eu tinha certeza que alguém ia fazer, tá? Se alguém não colocasse, eu ia colocar ela. É assim, ó. Quando eu devo me afastar? Digamos que o meu colega teve contato. Vou dar um exemplo assim, ó. Eu tenho uma funcionária, tá? Num banco. Vou sair um pouquinho da construção civil. Tá lá num banco, tá? E uma caixa foi testada positiva. A que está do lado dela deve fazer o teste também? Deve se afastar? Sim. Ok? E o segurança que está lá na portaria? Ele fica lá com o braço cruzado, tá? Uso de máscara e ela nem passa por ele, ela passa por outra porta. Ela deve? Ele deve? Não necessariamente, tá? Então, a gente tem que entender como foi esse contato, tá? Esse contato. Se ele está no mesmo ambiente, por exemplo, está dentro de um escritório, tá? Se ela quiser depois especificar onde é para a gente esclarecer, ou procurar a gente depois no privado, mas eu acho que é bacana abrir aqui, tá? Se ela está dentro do escritório, tem mais de 1,5 m de distância, está 3 metros de distância, dentro de uma sala de escritório. Porém, não tem janela para circulação, tem um ar. Então o ar começa aqui da minha cabeça, tá? Digamos que é ela. O outro está lá mais de 3, 5 metros dentro da sala, só que não tem circulação. Essa pessoa, que é o potencial contaminado aí, ele tossiu? Muito provavelmente. Ele espirrou? Muito provavelmente, entendeu? Se ele tossiu, há micropartículas no ar. A probabilidade de eu ser contaminado é muito grande. Então, assim, só a gente não pode ficar em paranoia também. Por quê? O médico e a vigilância epidemiológica vai avaliar o contaminado e como foi as pessoas que estavam em contato com ele, os contactantes, entendeu? Então, quem avalia isso daí é a vigilância epidemiológica, é a equipe do Disque Covid que tem nos municípios que vai analisar. Nem sempre ela vai ser também. Talvez ela fique em observação e essa pessoa aí, que é o contaminado, já deu o período certo para estar fazendo os testes, fez o teste, deu negativo, entendeu? Eu, talvez, dependendo
do tipo de contato de trabalho, contato de trabalho, eu afastaria também, tá? Eu, quanto empresa, eu afastaria e testaria primeiro o contaminado, tá? Isso dentro de um período correto da testagem. E essa pessoa eu deixaria ele. Por quê? Às vezes é melhor eu perder 2 funcionários afastados do que toda uma frente de trabalho. Sim, Tá? Então tem que analisar a situação. Na dúvida, afaste todo mundo, mas assim, a gente tem que pensar e também não causar um pânico, gente. As pessoas estão morrendo, ó, cabeça. Então, estou muito preocupado. O profissional de saúde ele tem que passar tranquilidade para os trabalhadores. Eles não têm informação, ok? entendo. Pegando a sequência aí, né? O David Sabion, um abraço para o David Sabion, nosso colega lá do Senac, nosso amigo, companheiro, né? De missão lá do Senac, professor David, fez a pergunta o seguinte: sabendo desses falsos negativos, existe alguma medida a ser adotada quando o colaborador retorna nas suas atividades? Eu acho que ele quis dizer os falsos negativos quando a pessoa faz o exame, né, e dá Ok. negativo. Não, é bacana. Essa pergunta é muito bacana. Quem que perguntou aí? David Sabion, Senac São José do Rio Preto. O David. Seguinte, ó, eu estou vendo várias empresas fazendo a testagem, tá? Testagem, o correto é fazer, tá? O vale do teste ouro é o RT-PCR, ok? Tá? Que ele detecta a quantidade de vírus, tá? Só que ele tem um período também, porque o vírus está alto e depois ele vai decair. O aparelho não detecta mais, tá? Que vai em torno aí dos sintomas aí até o 8º, 10º dia para você estar realizando esse teste aí, aproximadamente, ok? Os testes rápidos, teste rápido, ele pega a partir do 8º dia. Eu já vi teste rápido não pegar para o 8º dia, pegar no 10º, 12º, 14º, que também tem a ver com a carga de anticorpos, que o PCR é vírus, detecta vírus. Os testes rápidos e a sorologia, ele detecta os anticorpos, ok? Pode dar falso negativo? Pode. Para isso, você deve procurar a empresa que fez o teste para você, tá? Que você tem uma empresa idônea, ou um laboratório, ou o médico que trabalha, enfim, quem realizou isso daí, tá? São exames válidos, tá? E profissional treinado, habilitado. Talvez ele vá fazer um outro exame comprobatório, tá? Alguns momentos, mas se der negativo, se der falso positivo, tá? Se der dúvida, ele deve talvez fazer um outro tipo de teste, um outro exame para detectar. Mas aí com orientação da vigilância epidemiológica e do médico do disco Covid, ok? Na dúvida, vigilância epidemiológica. Com certeza. Uma outra pergunta aqui, Júlio, é do Alex Branchini. Alex é nosso aluno também lá do Senac, né, de São José do Rio Preto. Ele está perguntando o seguinte com relação ao termômetro corporal digital. Realmente, essa medida nos canteiros de obra ajuda a prevenir a contaminação do Covid dos colaboradores? O termômetro fala que ele é um placebo. A gente não pode generalizar isso, tá? É mais uma medida que vem para nos ajudar, o termômetro, tá? Porém, muitas pessoas podem estar assintomáticas, principalmente uma pessoa forte, tá? Ela pode não ter sintomas nenhum, tá? E já ser o portador do coronavírus. Porém, gente, se tem um termômetro ali, vamos adotar. Mas vamos lá. Vai aferir lá com o termômetro, esteja de máscara, tenha o distanciamento. Eu já vi mesmo na televisão ali, a pessoa fazendo a aferição e depois dando um tapinha nas costas. Não, próximo, entendeu? Contaminando. Então, o termômetro ele não serve como método de triagem, não, tá? É somente mais uma medida que a empresa adota. Porém, muitas pessoas... eu vou te falar, eu vi bastante pessoas já positivas já, tá? Com febre, do monte que eu já vi, acho que foi uma. A maioria não tem febre, o que eu vi, ok? Foi minha experiência, na minha região, tá? Então pode não ter febre, entendeu? Então, mas continua com essa ação aí, ok? Sim. Antes da gente continuar, né, eu quero dar um abraço para os companheiros, aos companheiros de missão do programa Cinturão de Segurança, que está em massa aqui nos assistindo. É o pessoal da batalha, é o pessoal que está na linha de frente. Gostaria de agradecer também, né, a participação do nosso professor, nosso diretor de trabalho, né, e também, na linha da construção civil, eu estou com uma pergunta da Ellen da Tarraf,
Com relação, a gente até comentar isso mais para o final, mas a gente pode abrir agora também. Como vai ser, né? Como a gente vê a retomada da normalização pós-Covid, né? Na construção civil. Na construção civil, e isso a gente pode abrir, né, para as outras áreas, né? Como vai ser essa normalização? Como vai ser essa retomada? Qual a sua opinião, Júlio? Bom, não sabemos exatamente ainda, tá? Mas podemos garantir que vai ser de uma forma muito organizada, tá? Que tem que existir planos, muitas reuniões antes de colocar o colaborador lá dentro, tá? Então, a gente sabe que a construção civil trabalha muito com a questão de terceiros, tá? Então, no exame admissional, eu penso que deveria, esse trabalhador que às vezes veio de um outro estado, de uma outra região, a gente não sabe qual é o foco, talvez a sua região esteja um pouco mais controlada, então, que esse trabalhador fique em observação, tá? Talvez uma mini quarentena, vamos dizer assim, tá? Talvez uma semana, que o correto seria 14 dias, mas ficasse um pouquinho ali, observar se não tinha nenhum sintomas, que seja acompanhado por profissional de saúde, profissional enfermeiro, tá? Entendi. Tá? Para ter uma noção clínica, tá? Isso eu falo apoiando toda a equipe de segurança, ok? Que Correto. tenha um exame bem minucioso na medicina ocupacional, ok? E que a construção seja em forma de etapas, tá? Não tenha tanta ânsia. Se você tem uma construção para fazer 500 casas, começa talvez 50, mas assim, ó, primeiro eu vou lá, eu construo o radier, eu não lembro todas as etapas, vamos lá, o radier, depois eu vou estar subindo, então vamos lá, radier toda 50, então eu só tenho só a equipe de radier, ok? Só que essa equipe aqui, ó, se eu tenho na equipe hoje, por exemplo, para esse radier aqui, dois ou quatro que seja, esses quatro vão trabalhar em blocos, desde aquela construção, quanto no refeitório, quanto no alojamento. Se eu tenho, ok? Porque se der uma questão de positivos ali, eu vou manipular, eu vou estar controlando isso por blocos, entendeu? E não disseminado, senão eu perco o controle. Então, que a gente tenha uma organização que seja por blocos, ok? Não seja por nicho de trabalho, ok? Equipe de trabalho, né? Cada Equipe de equipe trabalho. é o Equipe de mesmo trabalho. área, no caso, por exemplo, da TARRAP, né, que a Ellen trabalha, lá eles fazem prédios, né, edifícios residenciais, no caso. Seria a mesma coisa, né? Seria por levantamento, equipes de acordo com a etapa do. Então, eu colocaria também assim, ó, por exemplo, a gente vai dividir em cores. A equipe verde vai fazer só essa estação. A equipe verde vai sentar só nesse banco. A equipe verde vai ter só esse dormitório. A equipe verde saindo até, você entendeu? A equipe azul vai trabalhar só aqui, vai sentar só aqui. Então, a gente define, entendeu? De acordo com a atividade, a equipe de De trabalho atividade, a gente faz poderia definir por cores. Não é, a gente tem que pensar que esse vírus ele alimenta de aglomeração, alimenta de pessoas. Então, a construção era muito dinâmica, muita gente, muita rotatividade. Em relação à rotatividade, nós precisamos pensar também a entrada de pessoas na obra. Tem que pensar muito bem essa entrada. Então, a entrada de materiais, equipamentos seja uma, de trabalhador outra. A entrada de trabalhadores que fez toda uma desinfecção na entrada, a entrada de equipamentos materiais que é feito toda uma desinfecção de materiais. Entendeu? A gente pensa, é claro, o cimento, o cal, não dá para fazer uma desinfecção. Como você vai fazer ele? Então, é meio complicado. Né? Você vai comprar você vai no mercado, você compra uma fruta, você consegue lavar ela, um saquinho de farinha, sei lá, que é impermeabilizado. Agora, aliás, um saquinho de chips que é impermeabilizado de farinha, já, né? O papel não tem como. Então, a gente tem que pensar até onde a gente vai, mas seria isso, ok? certo. Uma outra pergunta do Franklin Kiko Hirsch é sobre a nova portaria 20, né? Quais os tipos de triagem que poderíamos fazer na entrada dos colaboradores, fora a medição de temperatura? O que pode ser feito além da medição de temperatura, aferição de temperatura? O trajeto dele. Onde ele mora. Então, você faria o seguinte, confecciona uma ficha,
tá? A ficha tem lá o nome dele, o telefone, o endereço, tá? Onde ele mora, eu falei o endereço, o telefone para acompanhamento, tal, doenças de base, tem alguma doença, sim ou não? Teve nos últimos 5 dias tais sintomas, talvez não faria todo dia isso, mas pelo menos a cada 2, 3 dias faria isso aí, ou pelo menos uma vez por semana, enfim, a gente aplicaria essa ficha, tá? E as pessoas que moram na casa, e se também estão tendo alguns sintomas. Tão importante o trabalhador entrar na obra, as ações que a gente faz na obra, mas também o meio fora da obra, família, o convívio dele, e orientar, gente, esse trabalhador fora da obra em relação a evitar bares. A gente não tem como ter uma ação, né, um poder desse trabalhador fora da obra, mas seria importante sensibilizá-lo para essas situações fora da obra. Então, esse controle de saúde, evitar ônibus, tá? Algumas ações diferentes. Além disso daí, acho que é mais isso daí mesmo. Sim, porque pelo que eu entendi, ele quis dizer que sim, assim, além da aflição, você tem mais alguma ação prática para fazer quando o funcionário entra na empresa. Por exemplo, Seria perguntar como foi o trajeto dele, né? Orientar ele, ter essa ficha, entendeu? O distanciamento, evitar aglomeração, perguntar se teve algum sinal ou sintomas. Não tem muito o que fazer. O funcionário ele tem que entender que a gente tem que estar periodicamente, tá? Diariamente, semanalmente, reorientando. Agora, se a gente for falar todo dia, ó, gente, usa EPI, usa EPI, o que vai acontecer? Ele cansa de ouvir EPI, EPI. Então, é a forma de levar a mensagem como usar o EPI. Então, hoje a gente fala, amanhã a gente passa um vídeo, ok? Depois de amanhã a gente faz um teatro. Depois de amanhã a gente coloca um relato de experiência. Então, a gente está falando do uso do EPI, só que de formas diferentes, sensibilizar o trabalhador, entendeu? Na hora que ele estiver almoçando, coloca uma TV lá e ali vai ter um outro profissional falando de EPI de uma outra forma. Sim. O Luiz Fernando Oliveira Nogueira, que também é nosso professor lá no Senac, né? Boa noite, Luiz. Ele faz a seguinte pergunta: com a atual situação da pandêmica, houve um aumento significativo do nível de estresse dos trabalhadores, né? Todo mundo ficou preocupado, agitado, né? Quais são as estratégias né, que o segmento da construção civil tem adotado para prevenir possíveis incidentes? Isso já é uma pergunta, assim, além da construção civil, acho que todos os segmentos, as atividades estão na mesma situação, né, Júlio? Hoje é uma das preocupações mundiais é a questão psicossocial, tá? Foram traumatizados pelos meios sociais quanto os riscos, as mortes. Em vez de falar quais são os meios de proteção, começaram a colocar a quantidade de mortos, quantidade de túmulos, quantidade de caixões. Então, o que a gente tem que fazer agora? Desmistificar tudo isso. É orientar. Também não de uma forma que ele não entenda que tudo passou. Gente, vamos continuar usando máscara, como está em casa. Então, é acolhimento agora. É um momento de acolhimento. Tá? Muitas empresas estão usando canais contratando um psicólogo e deixando um um disque Covid, entendeu? Dentro da própria empresa, com um profissional psicólogo para fazer as orientações em teleatendimento, tá? Isso é bacana também, ok? Existem várias empresas que já estão fornecendo isso, tá? Também, ok? O Ministério da Saúde também tem algumas coisas que oferece profissional para estar fazendo esse acompanhamento, mas de um modo geral é acolhimento. Tá. Por exemplo, no caso, a gente sabe, né, que em toda empresa, seja na construção civil, seja em qualquer indústria da confecção, metalúrgica, moveleira, sempre tem aquele trabalhador teimoso que não quer usar máscara, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Os técnicos de segurança, ou mesmo a CIPA, por exemplo. Hoje o uso da máscara é obrigado. Tá? Ele tem que usar. Se não for por uma determinação da empresa que segue as normas, tem que ser dos órgãos municipais, passíveis de multa, né, penalidades, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
Porém, qual é a forma de sensibilizar esse trabalhador? A gente acabou de falar, respondendo a pergunta do professor aí, que as pessoas estão o quê? Preocupadas. Você vai falar para ele, ô, use a máscara. Não, a gente tem que sensibilizar esse trabalhador para o uso da máscara. Olha, o seu João, se o senhor não usar a máscara, o senhor está colocando em risco a saúde das pessoas. Mas você está falando que eu tenho? Não, não estou falando. Hoje no mundo, todo mundo é potencialmente suspeito. Tá? Então, se o senhor não usar, o senhor pode tanto ser uma pessoa que pode infectar outro, quanto também contrair essa doença. Você pode levar para sua casa. O senhor tem filho? Tem esposa? Então a gente tem que se sensibilizar. Se ele não entender dessa forma, a gente vai para um outro caminho. Olha, é obrigação de todos, tá? É um dever do senhor. Se o senhor não usar, o senhor não pode trabalhar, o senhor vai ficar sentadinho ali, tá? E a gente vai ter que falar para o departamento responsável. Então tem duas formas. Primeiro a gente fala uma forma mais tranquila. Se ele mesmo assim for resistente, tem outro caminho. Porque se a empresa deixar esse trabalhador sem máscara lá, ela está colocando a saúde dela e dos outros em riscos. E também da sociedade. Então ele é obrigado a usar. Porém, a gente tem que uma primeira forma mais ameno, mais tranquilo. Depois, se ele não atender pela sensibilização, vai pela forma mais firme e coloca o RH aí no caminho desse entrave. Ou seja, uma advertência, né? A primeira a tentativa de conscientização, uma advertência verbal e, por fim, se ele teimar, pode ser desde um afastamento do seu trabalho até uma demissão. Né, ele é obrigado a usar, tem que usar. Uma outra pergunta aqui, né, que eu tô buscando aqui, né, que a gente está vendo aqui, é do... Um momentinho só que eu estou buscando aqui, Gil. Tá bom. É do Danilo Dib, né? A preocupação dele. As áreas com uso de ar-condicionado deve ser evitada, ou seja, um ambiente onde tem ar-condicionado, uma sala, né, um ar-condicionado onde existe algumas pessoas. Ou um ar-condicionado central, por exemplo. Né? Deve se ser. Tem isso. Se tem ar-condicionado, considera que o ambiente é fechado. Se o ambiente é fechado, se uma pessoa contaminada, tá, tossir ou espirrar, tá, todo esse ambiente é potencial. Eu estou falando potencialmente, tá, para não deixar todo mundo apavorado. Todo esse ambiente é potencialmente contaminado. O ar está saindo aqui na minha cabeça, ele está fazendo um círculo aqui, ó. As micropartículas, elas ficam suspensas no ar. Elas não têm peso para cair. Elas ficam flutuando. Então, a gente está respirando, estou inalando ela. Então, é um ambiente potencialmente de risco, sim. Tá? Então, a orientação é o quê? Abrir janelas, tal. É claro, se em algum momento você vai lá, você liga um pouquinho o ar, climatizou, tá? Se ficou legal, depois desligou, eu não vejo problema, entendeu? Mas ficar o dia inteiro, talvez é preocupante. Agora, o que poderemos fazer? Talvez fazer com esse colaborador aqui cabines, tá? Então, se eu estou no escritório, talvez fazer cabines. Então, a gente não tem que pensar de uma forma de ferro e fogo, tá? Então, a gente tem que pensar em estratégia. Se não dá dessa forma, então vamos fazer o quê? Talvez cabine, tá? Deixa o trabalhador em cabine. Usa, além da máscara, usa máscara tipo escudo, tá? São medidas que a gente vai estar fazendo para ajudar, porque às vezes o ambiente não tem. Eu vi usinas, entendeu? Que tem a parte do escritório, ou mesmo a construção civil, tem muita poeira. Se eu abrir ali, o que vai fazer? Você vai engolir poeira, tá? Não tem outra maneira, tem que estar fechado. O que a gente vai fazer, talvez? Colocar, né, aquelas cápsulas, veio uma outra medida e o ar é indispensável. Eu vi construção civil que você trabalha no container, até que está construindo as áreas ali de trabalho, então não tem outra maneira. O container, quando é calor, é muito calor, quando é frio, é muito frio. Então, se não ficar com ar, você não consegue ficar lá dentro, vai mais de 40 graus. Então, você tem que ver outra maneira, tá? Eu sugiro talvez uma cabine, a máscara tipo escudo, tá? Aquele capacetinho tal de acrílico, com medidas que a gente pode fazer. E se tiver alguma pessoa espirrando, espirrar com a máscara no rosto e orientar sempre. E em alguns momentos abrir para arejar tudo. Entendi. Pergunta? No caso, por exemplo, com relação por exemplo, a forma de prevenção, né? Vamos dizer assim. No caso, por exemplo,
da pessoa ficar indisposta, né? Sentir febril, né? O estado gripal, né? Ou o funcionário, no caso, né? O que devemos fazer, José? Acho que nós já foi feita essa Eu, pergunta, mas vamos... eu sempre uso da premissa o seguinte, ó. É melhor você ter um trabalhador afastado 14 dias do que você ter toda a sua frente de trabalho, entendeu? Todo aquele departamento dele ali afastado. Se o trabalhador tiver uma situação de indisposição, porque assim, como eu disse, o coronavírus, tá? Ele pode, né, dar alguns sintomas, pode ser assintomático, alguns sintomas leves, às vezes as pessoas não sentem nada. Sabe aquela coisa, às vezes, nossa, acho que vai me dar alguma coisa, o corpo meio ruim, parece que a minha garganta está meio raspando. Então, a gente também não pode abrir, porque senão o trabalhador, você sabe, tem trabalhador que é difícil, ele inventa a situação para não ir trabalhar, ele já vai no médico, mas vai testar, mas se o encarregado da empresa, o técnico de segurança tiver alguma dúvida, o que ele deve fazer? Encaminhe esse trabalhador à unidade médica, tá, ao posto de saúde, ok? Se ele tiver dúvida. Ou ligue no Disque Covid. Talvez é melhor o quê? Você mandar ele para casa hoje, ateste ele, que a empresa tem empresa que consegue atestar ele lá, entendeu? Sem um atestado médico, abona ele esse dia, vai para casa e é melhor, se você estiver bem amanhã, você retorna. Na dúvida, é melhor deixar ele em casa. Eu parto dessa premissa. Eu sei que vocês pensam aí. Com relação ao tempo, né, do vírus no ar, por exemplo, quando a pessoa espirra, tosse... Pode ficar mais de 10 horas. O Igor Pode Perez, ficar mais de 10 horas. um abraço para o Igor também, né? O Igor Perez, ele está perguntando, né? Seria 3 horas, né, Júlio? Pode ficar mais, 6 horas. 6 horas. Pode ficar 6 horas até mais. Mas de 3 a 6 horas. Pode ter caso ficar 6 horas. Tá, depende muito do ambiente. Se for um ambiente que tem pouca circulação, tá ali, entendeu? Um ambiente pequeno, depende do ambiente. Mas pode ser de 3 a 6 horas. Certo. Voltando à questão das áreas de vivência, né? Por exemplo, com relação ao bebedouro, né? O bebedouro é aquele jato inclinado e tal, mesmo o de torneira. Como proceder nesse caso, Júlio? Eu acho que é uma pergunta... O brasileiro é um ser pensante. Antigamente, a gente tinha os dispenses de álcool gel, ok? Hoje, o que nós temos? Os pedaizinhos, certo? Então, eu sugiro que a gente também inove nessa questão. Que faça um dispositivo onde a pessoa pise e não coloque a mão. Agora, a não ser que ela tenha ali, do lado ali, uma torneira com água e sabão que ela lave ali, tá? Ou se estiver longe, deixa o álcool 70. Mas é como você vai controlar se a pessoa passou álcool realmente. A gente sabe que a construção civil é bem difícil, entendeu? Por várias questões ali, desse trabalhador seguir essas orientações. Talvez que a gente busque no mercado um dispositivo onde ele use o pé, entendeu? Ou mesmo fabrique isso mesmo, entendeu? No meu departamento lá, no meu trabalho, o que a gente fez? A gente não usou o dispense mais, o próprio setor de caldeiraria lá, os mecânicos, soldadores lá, fizeram o dispositivo, alavanquinha, tirou o dispense e usou lá o dispositivo de pedal para fornecimento de álcool gel. Eu acho que a gente teria que pensar nisso também. Há uma possibilidade de contaminação ali? Não dá para falar que não. Entendeu? No caso de bebedouro, por exemplo, jato inclinado, a pessoa tem contato direto, né? Então não tem nem como. O correto seria eliminar o jato inclinado e colocar o pessoal ir lá pegar pela torneira, né? Agora, na construção civil, o que nós vemos ali? Cada trabalhador tem o seu galão. Não é isso? Então é fornecido um galão de água. Talvez que a gente deixe o ponto para ele encher a térmica dele e retire esse ponto aí. Eu não sei. Eu acho que a gente tem que pensar bastante sobre esse tema ainda. Ok. Nós temos uns 5 minutinhos ainda, né? Uma pergunta, acho que interessante com relação ao atestado, né? Quando a pessoa, um familiar é contaminado, por exemplo, no caso, por exemplo, eu tenho a minha esposa na mesma casa, meus filhos, né? Um deles deu positivo, né? No caso do atestado médico, como proceder? Ok, vamos lá. Atestado médico. A minha esposa tá atestada.
No atestado médico vai estar o nome da minha esposa, minha filha, meu filho, meu gatinho. Estou brincando. Minha avó, todos que moram na minha casa, olha, com a minha esposa, entendeu? Na mesma casa, vai estar constando no atestado. Segue as mesmas recomendações de isolamento domiciliar. Vai estar meu nome lá embaixo, eu vou usar esse mesmo atestado para apresentar na empresa. Mas vamos lá, esse apresentar, entendeu? O que acontece? Ó, a minha esposa me ligou, eu fui no médico, lembra aquela dor de garganta que eu te falei? Eu fui no médico, o médico me atestou 14 dias. O que eu devo fazer? No mesmo momento eu paro toda a minha atividade, eu ligo para o meu encarregado, tá? Meu gerente, que seja, para segurança do trabalho, não sei como que é o fluxo lá na sua empresa, e eu vou para casa. E aí eu não volto para trazer esse atestado, porque eu já sou um potencial suspeito. Eu mando uma foto para ele, a empresa tem que ter um canal de comunicação, tá? Do WhatsApp, que seja, para eu mandar foto, ele me atesta, e é só no 15º dia que eu volto e apresento esse atestado. Legal. Ô, Júlio, nosso tempo está acabando, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, das perguntas, das participações. Nós chegamos a ter mais de 60 pessoas na nossa sala, né? E foi um bate-papo muito legal, muito bacana. E assim, informo a vocês, participantes, quem participou, que nós vamos ter outros bate-papos, né? Futuros, porque o assunto é muito intenso, muitas dúvidas, muitas questões. E eu convido a vocês, né? A participarem, né, de mais encontros que nós vamos fazer, né, Júlio? Mas com a gente poderia combinar. O pessoal vai deixando as perguntas aí, uma opinião, tá? Uma sugestão. Deixe várias perguntas aí e também sensibilize o trabalho de vocês, a escola de vocês, para mobilizar num próximo evento. Vocês mandam as perguntas aí e a gente já traz meio que pré-elaborado. Hoje a gente fez um cronograma, a gente saiu bastante, porque assim, gente, há muita dúvida nessa questão, entendeu? Talvez o que a gente falou hoje não é o mesmo amanhã, tá? Porque as coisas estão mudando muito. A própria Organização Mundial da Saúde, ela já voltou atrás de pelo menos 2 vezes das suas decisões. Mas a gente está aí, tomara que contribuiu com as dúvidas de vocês, dos senhores, tá? E estamos à disposição, tá? E puder ajudar aí. Obrigado, Douglas, pelo convite, ok? Pessoal, antes de encerrar, né, eu gostaria de parabenizar o Júlio pelas excelentes explicações que deu para nós. Gostaria de reforçar também o convite do Júlio para que vocês mandem para nós as dúvidas, as questões, para a gente trabalhar no próximo encontro, aonde com certeza teremos mais novidades, mais assuntos, e também a questão, né, é um assunto dinâmico e a nossa atualização como profissional da prevenção, né, tem que ser constante. Então, vocês não esqueçam de mandar no meu privado, né, e também lá no privado do Júlio, né, os nossos contatos, para a gente, no nosso próximo encontro, né, no segundo encontro, a gente já ter mais informações para passar para vocês. Um grande abraço para vocês, aos nossos alunos do SENAC, aos meus amigos lá do Senai do PSS, aos meus amigos do Senai da Escola Antônio Delisatti, né, o Rodrigo, e a todos, né, que estiveram aqui. E o Júlio, parabéns, excelente explicação, e vamos nos planejar para o nosso próximo encontro, tá bom? Ô Douglas, eu peço desculpa, tá? Eu peço desculpa às pessoas que a gente não conseguiu atender as dúvidas aí, viu? Ok, tiveram bastante dúvidas que a gente não conseguiu responder aí. Mas um abraço, tudo de bom para vocês aí, viu? Uma boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.